Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição O Amigo Oculto. Antes eu vou convidá-los para uma prece e também pedir a vocês que se inscrevam no canal do Frei Anselmo para ajudar a divulgar, né, a doutrina para mais pessoas. Então nós vamos fechar os olhos e pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que possa estar conosco nesse momento de estudo, nos auxiliando a abrir a mente e o coração para as palavras de Emmanuel e que elas caiam na nossa mente e no nosso coração como sementes muito frutíferas, que possam florescer e frutificar e possam ser aplicadas à nossa vida e através dos exemplos que certamente nós conseguiremos construir também a outras vidas que nos observam. Que Jesus seja conosco, que assim possa ser. Hoje, a lição é a lição 95, o amigo oculto. E o Emmanuel nos traz assim: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Do que ele está falando, né? Eu tô meio torta. Do que ele está falando? Ele está falando da estrada de Emaús. Quando Jesus é crucificado, antes de ressuscitar definitivamente, ele caminha por uma estrada e tem dois discípulos andando pela estrada e eles estão em dúvida, eles estão abatidos e eles estão negando, né? Negando tudo que aprenderam por conta do processo da crucificação, da violência que foi, né? Que nós não conseguimos imaginar, por mais que nós nos esforcemos, nós não temos clareza do que foi todo aquele processo. Então eles seguiam pela estrada, chorosos, assim, lamentando. E aí se aproxima um homem deles. Só que eles não sabem quem é aquele homem. E o homem começa a conversar com eles e começa a falar das escrituras, falar da importância do sofrimento, que o sofrimento não foi perdido. E então eles têm a alma mais leve depois dessa conversa. Mas não se dão conta de que estavam falando com o Cristo, né? Que o homem na estrada era o Cristo. E o Emmanuel traz essa história de um jeito muito interessante e coloca para nós assim: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. E quem são esses aprendizes? Nós, né? Muitas vezes nós caímos, nós falhamos, nós ficamos tristes, abatidos, cansados, o que é muito natural na nossa condição humana. Só que nós também temos um nível de exigência, às vezes, muito grande. Então, o que acontece? Nós achamos que é melhor parar, né? Tomar uma água. Me perdoem, mas eu estou com um problema respiratório. Então, achamos que é mais importante parar, que nós não vamos conseguir, e começamos a nos deprimir, começamos a nos afastar, começamos a nos isolar, né? E esse é o caminho mais difícil, porque cai no que o Emmanuel coloca aqui, que é um emaranhado no cipoal das contradições e das ingratidões, né? Então, o que Jesus espera de nós? Né? Essa lição nos leva muito a pensar no que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós que, apesar das quedas, que apesar das desistências, que apesar dos abatimentos, das tristezas, nós tenhamos coragem moral de olharmos para nós e falarmos: não, 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 vamos continuar,
foi só um tombo, foi só uma queda, não foi uma derrota, né? Eu tinha um professor que dizia assim: um tropeço não é uma queda. Então, às vezes, a gente nem caiu, a gente só tropeçou. Então, continua, né? Continue. Lembrei agora daquela peixinha, a Doris, Dorothy, não sou muito boa de nomes, do Nemo, que ela canta uma musiquinha, continue a nadar, né? E é isso que nós precisamos fazer, continuarmos a nadar no mar da vida, continuarmos a nadar junto com essa espiritualidade que generosamente faz com que nós consigamos caminhar dia a dia. Nós não temos clareza, e isso independe de quanto tempo você tem contato com a doutrina, se é um dia, um mês, um ano ou muitos anos, mas nós não temos clareza do quanto o mundo espiritual se move para nos proteger, para nos amparar, para nos levantar, para continuar fazendo com que a gente siga adiante, né? E o Emmanuel fala disso também nesse texto, né? Ele diz assim, ó, entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Então, em todos os momentos da nossa vida, se vocês que me ouvem agora puderem fechar os olhos e lembrar de momentos difíceis que vocês já passaram, vocês vão perceber a ação da espiritualidade. Vocês vão perceber alguém que chega e fala uma palavra que te levanta, algum livro, uma palestra, uma rede social que você entra e de repente alguém está falando alguma coisa que é exatamente aquilo que você precisa. Então, a espiritualidade ela age o tempo todo para nos dar suporte, para que a gente consiga cumprir a nossa meta, né, como seres espirituais. Basta que nós não desistamos, né? Que nós não desistamos. Muitas vezes eu sei, é difícil, né? Em tempos bons é fácil, é tranquilo, a gente vai, né? E tendo amigos, a gente vai com muito mais facilidade. Mas em tempos intranquilos, né? E que tempos são esses? São tempos em que nós estamos doentes, são tempos em que nós temos problemas financeiros, problemas familiares, problemas de relacionamento entre casais, ou entre pais e filhos, ou entre a mãe, né, e a filha que já casou, ou a sogra com o filho. São problemas que nós temos. Então, nesses momentos são muito mais muito mais difícil, perdão, é muito mais difícil que nós consigamos nos manter mais firmes, né? Precisa realmente de um treino diário de evangelho no lar, que é a pílula, a vitamina, né? Eu diria assim, se alguém me perguntasse, Rosângela, dentro da doutrina espírita, o que tem de mais importante? Eu diria o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar, ele é a sua sustentação, né? Digo isso com tranquilidade, porque faço isso, né? E o Chico recebeu uma vez uma senhora e ela estava com muitos problemas em casa, muitos. E ela perguntou, Chico, o que eu faço? Ele falou, minha irmã, faça evangelho no lar. Ela falou, mas Chico, eu faço uma vez na semana. Ele falou, pois faça todos os dias, né? Então, a gente precisa desse momento em que nós paremos 15 minutos, 20 minutos no dia para conversarmos com Deus, para falar, ó, eu estou aqui, né? Não me esquece não, eu estou aqui, né? E conversar mesmo de um jeito honesto,
como de um filho com um pai amoroso. Para quem não conhece a prática do Evangelho no Lar, eu vou falar de uma forma resumida, para não me estender, mas vocês podem procurar Evangelho no Lar num Google, que é fácil de achar. E também tem panfletinhos nas casas espíritas, no Frei costuma ter. Primeiro, uma prece. Se você estiver sozinho e ninguém fizer com você, porque a sua família tem outra crença, ou porque você mora só, não tem problema, faça assim mesmo. Se você tem uma família que tem uma crença e é difícil para você, procure um lugar onde você tenha um pouquinho de privacidade. Eu já conheci pessoas que faziam no banheiro, né? Desde que o banheiro não seja coletivo, também pode ser usado, senão vai dar interferência. Mas procure um lugar, né? Sente-se, coloque sua água para fluidificar, né? Põe aí sua aguinha para fluidificar. Faça uma prece, pedindo que os bons espíritos estejam ali com você, que protejam seu lar, né? Os seus familiares que morarem com você, ou aqueles familiares que você tem muita ligação. É um momento de pedir proteção e amparo para você e a família. Se você tiver o Evangelho no lar, abra o Evangelho, né? Existem duas formas de fazer. Opa, aqui o Evangelho, o papelzinho não deixa ver, né? Vamos tentar, aqui. O Evangelho, né? Vou pôr na frente do rosto, que eu acho que dá mais para ver. Abra o Evangelho, ou aleatoriamente, né? Numa página, não vai conseguir ver, ou siga do início ao fim. Existem duas formas, né? Durante muito tempo na vida, eu fiz de modo aleatório, eu abria e lia. Hoje eu já faço de uma forma mais organizada, né? Já fiz de ponta a ponta mais de uma vez, e agora eu estudo um capítulo durante bastante tempo. Durante um ano, eu estudo o mesmo capítulo, né? Todos os dias, para aquilo ir caindo e filtrando, né? Com o tempo também, você pode fazer essa prática. Faça uma leitura curta do Evangelho, se tiver alguém com você, né, no seu ambiente, seja gentil, pergunte o que aquela pessoa entendeu do texto, se ela quer falar, respeite a fala dessa pessoa, não é lugar de discussão ou de discordância o Evangelho, é lugar de comunhão, é lugar de união. Depois deste momento, você faz as vibrações. O que é isso, né? Você pede a espiritualidade que envolva a sua casa, envolva os seus familiares, você pode dizer o nome de um a um, né? Que envolva o seu trabalho, para que você tenha clareza de ser um bom trabalhador onde você estiver, né? Que envolva o seu trabalho, que te envolva em luz durante a semana toda, que a sua semana possa ser uma semana produtiva no campo do bem, e vá fazendo, né? Se você tiver animaizinhos, faça pelos seus animais, eles são criaturas que são colocadas pela espiritualidade na nossa vida, para nós sermos irmãos maiores deles, né? Nós servimos para os animais como Deus serve para nós, né? Eles nos olham e eles têm a nós como se fôssemos Deus para nós, né? Devemos cuidar muito bem deles, né? Então, orar pelos nossos animais, enfim, vibrar pelo país, precisa tanto nesse momento, né? Vibrar pelo Brasil, vibrar pelo planeta, né? Enfim, você vai na hora sentir o seu coração pulsar no que é necessário, pedir a espiritualidade. E aí, depois das vibrações, você encerra com uma prece do seu coração, uma prece espontânea, ou um Pai Nosso, uma Ave Maria. E
esta dinâmica do evangelho, ela vai criando em torno da sua casa um campo eletromagnético. O que é isso? Um campo mental e elétrico, né, e magnético, que vai fazendo com que a sua casa vá ficando protegida. Quanto mais se faz, mais isso vai crescendo. Numa das obras do André Luiz, eu não vou me lembrar qual, foi muito tempo que eu li, amigos espirituais vêm do mundo espiritual, e aí eles param na casa de um trabalhador que ele fazia evangelho no lar, então, há muito tempo. Na casa dele, acima da casa dele, já tinha um lugar de descanso para esses amigos espirituais que vinham em tarefa na Terra. Agora, veja que beleza, né? Além de fazer bem para você, fazer bem para sua casa, fazer bem para sua família, você ainda pode estar colaborando com a espiritualidade. E depois de encerrado esse processo, né? Se você fizer todas as noites, lembre-se de fazer sempre no mesmo horário. Né? Se você fizer uma vez na semana, lembre de fazer sempre no mesmo horário. Eu costumava falar para os meus alunos, quando dava aula no Frei, que um dia excelente para um evangelho no lar é domingo às 10 da noite, porque assim, já acabou tudo. Você não tem compromisso, as pessoas já foram embora, é o início da semana, né? Então é mais fácil você cumprir esse compromisso, porque você não vai ter outras coisas te chamando. Mas se você for fazer todos os dias, então procure um horário que você esteja livre para fazer todos os dias. Por exemplo, todos os dias às 10 da noite. Então, todos os dias das 10 às 10h15, 10h20, não tem que ser nada longo, você faça a prática do Evangelho no Lar. E nós sabemos que fazendo o Evangelho no Lar, esse amigo oculto, que é o tema de hoje, né, vai nos visitar, porque Jesus foi muito claro. Ele disse: onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? Eu gostava de brincar com os alunos no Frei e falar assim: por que um? Porque você nunca está sozinho. Então, se você está um, você já está dois, porque tem você e seu anjo de guarda. Já tem dois reunidos ali. Por isso você faz sozinho o evangelho no lar e está tudo bem. Se tiver uma companhia encarnada, melhor. Já são quatro, ao invés de um, né? Cada um com seu anjo guardião, enfim. E as equipes responsáveis pelo Evangelho no Lar são destacadas. Então, existe uma equipe que acompanha o Evangelho no Lar na casa da Rosângela. Por isso a gente respeita o horário, porque eles têm tarefas definidas, eles têm trabalhos espirituais, né? Como nós no mundo físico. Perdão. Como nós no mundo físico, né? Nós temos agenda, horário, a gente tem hora para sair, para pegar o ônibus, para chegar no trabalho, para executar o trabalho, né? E qualquer coisa nesse caminho que nos atrase desorganiza, né? A nossa agenda. E os espíritos também são muito mais disciplinados que nós. Então, respeitar o horário, né? E se beneficiar dessa prática e ter esse amigo oculto, né? Como coloco o Emmanuel aqui, na estrada junto com a gente, nos dando aí boas orientações através do Evangelho, através das boas palestras, né? É o que ele traz. E caiu, levanta. Está em dúvida? Estuda. Está abatido? Ora, né? Começou a negar, fala, opa, por que que eu acreditava e agora eu estou negando? Né? Isso é meu mesmo, isso é uma influência espiritual. Procure sempre refletir, né? A doutrina espírita, ela é uma filosofia, ela é uma religião, mas ela é ciência também, né? E o caráter filosófico da doutrina é fazer com que a gente reflita, que a gente pense, né?
para que a gente não se deixe influenciar, né? Então, peraí, se eu não sinto isso no cotidiano e estou sentindo agora, o que aconteceu? Que fatos aconteceram no meu dia que me levaram a ter esse sentimento? Procura sempre refletir, né? Porque isso também faz com que a espiritualidade nos ajude a nos libertarmos um pouco desse emaranhado, como ele coloca, né? Os companheiros haviam se perdido no emaranhado das contradições. Então, às vezes, a gente se perde, fica emaranhado, mas a gente pede a espiritualidade, eles vêm, nos dão aí o alívio, né? O reconforto para que a gente volte para a estrada e continue a andar. Eu desejo a todos que tenham sempre esse bom amigo ao lado e que superem os seus desafios, né? Eu não gosto da palavra problema, né? Problema parece muito grande, muito pesado. Desafio. Eu tenho um desafio e eu supero. Vem outro desafio, eu exercito a minha inteligência emocional, espiritual e eu supero, né? E claro, sempre amparada pela espiritualidade, né? Nunca perdão, nós sozinhos, ok? Nós não funcionamos sozinhos, nós precisamos de ajuda, tanto de encarnados quanto de amigos espirituais. Eu desejo a todos uma boa reflexão, convido a todos para fazermos uma prece, e mais uma vez peço que possam se inscrever e curtir os vídeos do Frei, dos palestrantes todos, para que a nossa doutrina possa ser cada vez mais e mais divulgada, né? Divulgar a doutrina é um trabalho bonito, né? Também é uma caridade moral, levar esse conforto, esse consolo para as pessoas, principalmente nesse momento do mundo em que nós estamos tão perdidos num materialismo e numa falta de amor e numa falta de esperança, né? Que todos possamos nos nutrir de amor, de esperança, de fé e de muita coragem. Então, que nesse momento, Jesus, esse amigo oculto que é Jesus, possa entrar nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas mentes, e possa se fazer presente, renovando os votos que ele mesmo disse: estarei convosco até a consumação final dos tempos imemoriais. Então, não estamos sós. Que Jesus possa nos abraçar, acolher as nossas dores, acolher as nossas dúvidas, e como um irmão maior que é, acalmar os nossos espíritos apenas com a sua presença. E que nós possamos ter dias muito bonitos. Estamos no início de maio, que seja um mês de muitas conquistas espirituais, muitas alegrias no campo da vida, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, e que nós estejamos com Cristo todos os 31 dias do mês, a cada minuto, a cada segundo, que assim seja. Eu desejo a todos excelente semana, excelente mês, e a gente se vê numa próxima palestra.